No Brasil tem uma exigência de que sejam gastos determinados percentuais da receita Sim, em educação, saúde, serviços básicos para a população. sim. Isso é lei, né? Está na Constituição. E agora o Paulo Guedes está querendo cortar isso. Quer dizer o seguinte, não, eu gasto do jeito que eu quiser e pronto, acabou. Sim. Os chamados mínimos constitucionais, né? É. Então a União tem a responsabilidade de aplicar 18% em educação e 12% em saúde. Estados e municípios têm a obrigação de aplicar 25% em educação e 15% em saúde. Então garantir mínimos constitucionais, ou seja, você obrigar o poder público a investir um mínimo do seu orçamento em saúde e educação, significa que você está projetando um estado de bem-estar social. Você está projetando que você vai construir esse sistema de educação pública, esse sistema de saúde pública, que no caso é o SUS, que possa atender as pessoas que não podem pagar. Quando o Paulo Guedes propõe o fim dos mínimos constitucionais, ele está olhando duas coisas. Primeiro, ele está resolvendo uma questão fiscal. Porque o que o Estado brasileiro faz há muitos e muitos anos? Ele economiza dinheiro público, que vem do meu imposto, vem do seu, vem do imposto de todo mundo, para fazer uma poupança e pagar a dívida pública, que ele chama de superávit primário. Né? Ele economiza para pagar a dívida. Quando você olha para o orçamento e você tem os gastos obrigatórios em saúde e educação, isso para um burocrata como Paulo Guedes e outros é um problema muito grave. Porque ele não pode fazer a poupança pública para pagar a dívida do jeito que ele quer e do jeito que ele é cobrado pelos bancos. Então isso aponta que vai ter liberdade fiscal para fazer cada vez mais superávit primário, né? Para poder honrar a dívida pública brasileira, que é cada vez maior e crescente. Por outro lado, você aponta o que a gente vem falando aqui há muito tempo, que é o processo de privatização dos serviços públicos. Porque se você não tem garantia de mínimos constitucionais, como é que um prefeito que tem, por exemplo, Nogueira, grandes dificuldades, então ele precisa resolver uma coisa momentânea, por exemplo, um grande cataclisma que acontece em Ribeirão Preto. Ele não tem de onde tirar, então ele vai tirar de onde? Da saúde e da educação. Porque ele pode baixar o teto. Hoje ele não pode, mas amanhã ele vai poder. Agora, o que vai julgar quando um prefeito vai poder tirar dinheiro da saúde e da educação? Isso significa o seguinte: sem os mínimos constitucionais, cada vez menos dinheiro vão ser aplicados na saúde e na educação. Isso significa que as pessoas que quiserem ser atendidas vão ter que contratar planos privados. Esse é um processo paulatino e cada vez mais rápido, não está lento, de privatização dos direitos, ou seja, de transformar aquilo que hoje é garantia de direito em mercadoria. A gente diz isso aqui toda semana. E esse fim dos mínimos constitucionais, o impacto mais imediato vai ser na ponta, no posto de saúde, na UPA, na escola pública que o seu filho e que a sua família frequentam. No caso da saúde, eu li na Folha de São Paulo recentemente, eles já resolveram o problema, vou te falar agora. Os planos de saúde que tinham limites, por exemplo, o cara não podia fazer um plano muito básico, porque o plano tinha que cobrir todas as exigências para a pessoa. Os donos dos planos de saúde se reuniram e estão propondo o seguinte: se você pode fazer um plano de saúde meia boca. Exato. Aí você tem direito então de fazer um plano privado. Exato, e não só meia boca, mas também aquele esquema de coparticipação. Eles resolvem esse problema. Então o cara lá não tem condição de pagar nada de plano individual particular. Ele usa o sistema público. O sistema público não funciona. Aí ele vai fazer um plano. Ele não pode fazer o plano porque ele não pode pagar. Mas agora os planos arrumaram um jeito seguinte: você paga lá, sei lá quanto que vai ser, 100, 200 reais por mês, paga o valor mínimo, para você não ter direito a nada. E resolveu o problema. E é através do sistema de coparticipação. Pode ser que do ponto de vista psicológico resolva o problema de algumas pessoas, porque ela acha que está segurada por um plano de saúde privado e na hora que ela for atender, ela não está. Como é que funciona a coparticipação? O cara paga, por exemplo, um valor de 200 reais, então acaba cabendo no bolso dele. Quando ele vai usar o sistema, ele paga por cada coisa que ele faz. Então vai fazer um exame, você paga, vai fazer um atendimento, você paga. E quando você precisa ser internado, quando você precisa fazer alguma coisa, esses planos de saúde te mandam, sabe para onde? Para a fila do SUS. Que vai estar cada vez mais sucateado e vai cada vez mais lento. Ou seja, o que se aponta na saúde pública brasileira, principalmente num país como o Brasil, que a gente vai falar de desigualdade daqui a pouco de novo, né, porque é importante. Por que serve saúde e educação pública num país, Paulo Honório? Para que serve isso? Serve porque a gente sabe
que o Brasil, ainda com as várias assimetrias e as várias desigualdades, precisa de sistema público, né? Países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como os países da Europa, têm sistemas de saúde e educação públicas que garantem o atendimento básico para as pessoas, pessoas que lá naqueles países têm condições aquisitivas muito maiores do que no Brasil. Eles podem usar o sistema Eles público. poderiam usar sistema privado, mas eles usam o sistema público. Imagina aqui no Brasil, quando a gente não sabe. E assim, o que fiscaliza esses planos de saúde? O que fiscaliza isso? Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Cada vez mais. Ou seja, é um cenário tenebroso que está se avizinhando aí Um negócio do trabalhador. não é fácil não. E assim, uma notícia que